diagnóstico do câncer é quase sempre inesperado. Pela sua experiência lidando com pacientes de câncer nesses anos todos, há muitas variações na maneira como uma pessoa recebe esse diagnóstico? Varia muito. Agora, não deveria ser inesperado. Porque, infelizmente, por uma série de razões, particularmente em decorrência do aumento da expectativa de vida dos pacientes, a incidência de câncer na sociedade tem aumentado de uma maneira absurda. Isso é fato? É um fato. E por que isso? Porque o câncer, apesar de ser uma doença que incide em qualquer faixa etária, ele é mais incidente nos idosos. O câncer é uma doença que, na maioria das vezes, ele é adquirido durante a vida. Apenas 5, 10% tem relação com hereditariedade. Ao contrário do que a gente normalmente pensa, né? Pensa diferente. É porque, muitas vezes, a gente confunde genética com hereditariedade. Genética, todo câncer é genético, ou seja, ele advém de uma mutação genética. Agora, se aquela mutação ela apareceu em decorrência de um fator adquirido, por exemplo, radiação ionizante, tabagismo, etc., hormônio, ele é adquirido. Se a pessoa herda aquela mutação de seus pais, ele é hereditário, mas ambos são doenças genéticas. Uma das chaves, me parece, até como paciente, para entender o câncer, é entender que não existe o câncer. Existem vários tipos de. Você acha que isso está claro para o paciente, para a família do paciente, quando ele recebe esse diagnóstico? Normalmente não. Existe um tabu enorme em torno da palavra câncer. Não deveria existir. Porque se nós imaginarmos que dentro das doenças crônico-degenerativas, hoje, é que traz consigo maior potencial de cura, então a sociedade precisa estar informada disso, né? Possivelmente 65% de todos os tipos de tumores malignos hoje são potencialmente curáveis. Essa é a primeira coisa. Mas, de qualquer modo, ainda é muito pesado o diagnóstico, e é pesado, primeiro, evidentemente, por causa da agressividade, da gravidade da doença, e também porque o tratamento ainda é um tratamento que pesa muito nas pessoas, né? Seja cirurgia, ressecção de uma lesão de parte do organismo, radiação ionizante, que vai queimar a pessoa, quimioterapia, que são venenos para eliminar aquelas células ruins, tudo isso traz consequências desagradáveis e muito medo para as pessoas. É ruim. Agora, isso que você colocou é fundamental. Câncer não é uma doença só. Câncer é um conjunto de mais de 100 doenças diferentes e cada uma trazendo um comportamento, uma evolução natural, um comportamento biológico diferente. Uns são muito mais fáceis de serem eliminados, outros são mais difíceis de serem eliminados. Então isso é fundamental. Primeiro, de que o câncer não é uma doença só. E tem um outro dado fundamental, é que não existe doença, existe doente. O que eu quero dizer com isso? Cada doença se comporta de uma maneira diferente em pacientes diferentes. Porque a imunidade é diferente, se o paciente é presente ou não comorbidade, ou seja, outras doenças, o tratamento pode ser prejudicado e assim por diante. Então, esses dois conceitos são importantes para que nós possamos planejar o tratamento do paciente, nós possamos oferecer de uma maneira adequada aquilo vai ser mais efetivo, menos tóxico e também prognósticos. De modo geral, você classifica os tumores, no caso da mama, através do tamanho do tumor, T, se existe acometimento linfonodal, são os nódulos, os gânglios na axila, N, e M, se existe ou não presença de metástase à distância, ou seja, se a doença já saiu da mama e foi para outro local. Dependendo dessas informações que a gente dispõe, inclusive genéticas, nós podemos dizer que uma paciente com um tumor infracentimétrico, sem acometimento linfonodal, sem metástase para os glândulos ou à distância, ela não vai precisar de quimioterapia. Mas aquela que já se apresenta com doença metastática, ela precisa de quimioterapia, ou se existe presença de gânglios positivos e assim por diante. Então, depende não somente das características daquele tumor daquela paciente, mas também se existe
um maior ou menor avanço da doença dentro do organismo. E por que nesse cenário, digamos, favorável, de um diagnóstico mais precoce, de um aumento das chances de cura, o câncer continua sendo uma doença tão estigmatizada? Primeiro porque ainda, grande parte da sociedade ainda não teve a informação de que a doença pode ser tratada e, na grande maioria dos casos, desde que diagnosticada na época adequada, pode ser curada. Questão de informação. É isso que você estaria fazendo agora. O câncer é uma doença grave. Quer dizer, ela traz consequências muito graves quando não tratada. E uma questão que a gente encontra em qualquer local do mundo, inclusive em países ricos como os Estados Unidos, são pessoas que não têm acesso ao tratamento adequado, não têm acesso antes do tratamento ao diagnóstico mais precoce por uma série de razões, não só socioeconômicos, como culturais também. O câncer de mama, ele normalmente não pode ser prevenido. Existem alguns estudos com utilização de determinados medicamentos que poderiam reduzir a incidência de câncer. Mas o que efetivamente tem trazido uma alteração, mais uma vez, é a prevenção secundária, ou seja, o diagnóstico mais precoce. Uma pequena proporção tem relação com a hereditariedade, a maioria é adquirida durante a vida. E o que seria isso? Hábitos de vida, alimentação, obesidade, amamentação e, possivelmente, um dos principais vilões é a utilização de hormônio exógeno. Existem estudos já que claramente mostram que a reposição hormonal na pós-menopausa aumenta de maneira significativa na mulher a incidência de câncer de mama. No caso de hormônio para utilização pelas mulheres, tanto na pré como na pós-menopausa, particularmente, eu acho um absurdo. E não é só falando de câncer, não. Nós estamos falando de uma série de outros problemas que podem trazer malefícios para a mulher, acidente vascular cerebral, trombose venosa, uma série de problemas. Então, isso é algo que a sociedade deveria estar alerta e, ao mesmo tempo, deveriam as autoridades de saúde estar sempre questionando em todos os momentos. Bom, o câncer de mama, por exemplo, é uma doença que vai afetar a autoestima das mulheres, né? Umas vão superar isso ao longo do tratamento, outras não. Mas o que você diria que é determinante nessa superação de um diagnóstico que quase sempre nos afeta de uma maneira traumática? O tempo. E outra coisa é a perda do medo e seguramente a vontade de lutar pela vida, né? Mas, apesar dos procedimentos terapêuticos terem esse caráter medieval, como você colocou, que são muito violentos, tem modificado. Nós partimos de uma mastectomia Halsted. Halsted é um indivíduo que idealizou esse procedimento, ele se tirava praticamente tudo, musculatura, para hoje uma mastectomia parcial, uma segmentectomia, uma tumorectomia, você faz uma radiação e complementa com tratamento sistêmico. Então a questão estética hoje, ela melhorou muito. E mesmo naquelas que precisam fazer uma mastectomia, o que se tem é que você pode ter hoje uma reconstrução mamária e às vezes com resultados excepcionais. Tudo isso traz um pouco mais de autoestima para aquela mulher que foi agredida por isso ajuda, né? O que ajuda mesmo é a vontade de lutar. Eu quero viver, vou combater a doença e vou ter sucesso. Todos nós estamos sujeitos a ter algum tipo de tumor, mas não é essa a maneira que a gente deve encarar a situação. Puxa, será que vai voltar, que não vai? Mas é uma preocupação frequente. É uma preocupação, mas nós temos que conversar sobre isso e evitar que a pessoa mantenha isso na cabeça de todo mundo, senão não vive. Por exemplo, uma pessoa que teve um câncer de uma mama, ela tem uma chance estatística em torno de 8 vezes mais de desenvolver na outra mama do que a população em geral. Mas ela está mais alerta, ela está submetendo a mamografias anuais, ela está sendo submetida a exames médicos, então ela tem uma chance, teoricamente também, se ela desenvolver na outra mama, de fazer um diagnóstico mais precoce ainda
e ter mais sucesso ainda do que teve anteriormente. Não se deve pensar ou sentir recidivo. Nós devemos entender que, independente de agora ou no futuro, nós sermos portadores de câncer, nós podemos vencer a doença. Isso é que é fundamental.